Kaelin, o rei Alfa do Norte, ajoelhou-se diante da guerreira inimiga caída. Ela ainda respirava, fraco, irregular. A espada dela havia atravessado sua armadura minutos antes. Ele deveria deixá-la morrer. Mas algo o fez erguer o capacete dela. Quando o metal saiu, o mundo parou. No exato instante em que seus olhos se encontraram, o laço explodiu. Não como promessa, mas como condenação. Mate. O vínculo proibido que não escolhe lado, não respeita a guerra, não pergunta quem é o inimigo. Draven era a espada da justiça de seu povo. Kaelin, o escudo do seu. E naquele segundo silencioso, cercados por corpos e sangue, eles entenderam a verdade mais cruel de todas. Se aceitassem aquele laço, trairiam tudo pelo que lutaram. Se o rejeitassem, a guerra jamais terminaria. Tudo começou ali, no pior momento possível, quando amar se tornou mais perigoso do que matar. Antes de continuarmos, se inscreva no canal agora. Essa história não termina aqui, e o próximo capítulo vai mudar tudo para esse Alfa. Ela cresceu sob o sol do norte, onde a luz revela todas as verdades e todas as mentiras. Treinada para acreditar que a espada em sua mão carregava justiça, que cada inimigo abatido era um passo mais próximo da paz. Sua avó havia morrido em um massacre. Seu povo havia sangrado, e ela jurou que faria Valdorath pagar por cada gota. Ele cresceu sob a lua do sul, onde as sombras protegem os fracos e escondem os desesperados. Forjado para acreditar que a coroa em sua cabeça carregava a sobrevivência de milhares, que cada batalha vencida mantinha seu povo vivo mais um dia. Seu irmão havia morrido no exílio. Seu reino havia sido caçado. E ele jurou que Talvara nunca mais os destruiria. 2 lobos, 2 reinos. Uma guerra que não conhecia vilões, apenas vítimas. Mas o destino é cruel com aqueles que juram em absolutos. Porque quando o rei Alfa finalmente feriu a guerreira de elite de Talvara e levantou seu capacete para dar o golpe final, o mundo parou. Não era um soldado qualquer. Era sua Mate. E ela era tudo o que ele havia sido ensinado a destruir. A luz da manhã invadia os salões de pedra branca de Talvara, com uma crueldade quase divina. Kaelin Lightbringer apertou os olhos contra o brilho, ajustando as tiras de couro de sua armadura, enquanto atravessava o pátio de treinamento. Ao seu redor, dezenas de guerreiros já estavam em movimento. O som de espadas batendo contra escudos ecoava como um segundo coração do reino. Um ritmo constante, implacável, necessário. 20 anos. A guerra havia durado 20 anos. E Kaelin havia conhecido apenas 10 deles conscientemente, mas carregava o peso de todos os 50 anos de história que vieram antes. Porque em Talvara, ninguém esquecia. A memória era honra, e honra era tudo. Comandante Kaelin. A voz veio atrás dela, firme e grave. Kaelin se virou, encontrando os olhos de sua mãe. Comandante-geral Tessa Lightbringer era uma mulher de presença imponente. Cabelos grisalhos presos em tranças de guerra, cicatrizes cruzando seu rosto como mapas de batalhas sobrevividas. Ela não sorria com frequência, mas quando olhava para Kaelin, havia algo próximo de orgulho naqueles olhos duros. Mãe, Kaelin inclinou a cabeça em respeito. As tropas estão prontas? Prontas e ansiosas. Tessa cruzou os braços, examinando a filha com a mesma intensidade que usava para inspecionar armas antes da batalha. A rainha convocou o conselho. A missão foi aprovada. Vocês partem ao amanhecer. Kaelin sentiu o lobo dentro dela despertar. Orelhas atentas, músculos prontos. Finalmente. Ela havia esperado por isso durante meses. A chance de liderar sua própria unidade de elite. A chance de fazer a diferença de verdade. Qual é o alvo? Kaelin perguntou, voz controlada, mas o coração acelerado. O Vale de Cenizas. Tessa disse o nome como uma sentença de morte. Inteligência confirmou que Valdorath está movendo tropas para aquela região. Se eles tomarem o vale,
terão acesso direto aos nossos assentamentos do leste. Milhares de civis estarão vulneráveis. O estômago de Kaelen apertou. Ela havia crescido ouvindo histórias de Valdorat, histórias de brutalidade, de massacres, de um reino inteiro construído sobre a violência e o desprezo por qualquer vida que não fosse a deles. E a pior de todas as histórias era a que ela carregava como uma cicatriz invisível. O massacre do Festival da Lua Cheia. Kaelen tinha apenas 3 anos quando aconteceu. Jovem demais para entender, mas velha o suficiente para lembrar. A memória chegou sem aviso, como sempre acontecia. Vozes gritando. O som de algo pesado batendo contra portas de madeira. Mãos grandes a cobrindo, escondendo seu rosto contra um peito que cheirava a lavanda e medo. Sua avó, a rainha mãe de Talvara. A mulher que governava com sabedoria e bondade. A mulher que acreditava que a paz ainda era possível. Fique quieta, pequena luz. A voz de sua avó sussurrou em sua memória. Não faça nenhum som. Promete para a vovó? Kaelen havia prometido. E havia ficado em silêncio, escondida em um armário secreto com outras crianças, enquanto do lado de fora, lobos de Valdorat invadiam o festival, desarmados, reunidos em celebração. 300 lobos de Talvara foram massacrados naquela noite, incluindo sua avó, que havia se recusado a fugir, permanecendo para proteger os outros até seu último suspiro. Kaelen não viu a morte, mas ouviu os gritos, e aquele som nunca a abandonou. Comandante? A voz de Tessa a trouxe de volta ao presente. Você está comigo? Kaelen piscou, afastando a memória como se afastasse fumaça. Sempre. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Quantos soldados? 50 dos nossos melhores. Tessa começou a andar, e Kaelen a seguiu, atravessando o pátio em direção aos quartéis. Arqueiros, infantaria e 10 mudadores de elite. Você terá comando total. Mas Kaelen... Tessa parou, virando-se para encará-la diretamente. Esta não é uma missão de reconhecimento, é contenção. Se Valdorat estiver no vale, vocês os impedirão, a qualquer custo. Kaelen segurou o olhar da mãe. Entendido. E Kaelen... Tessa hesitou. Algo incomum para ela. Se você encontrar o Rei Alpha no campo, ele não é como os outros. Driven Shadowmane é perigoso de uma forma que vai além da força bruta. Ele é estratégico, implacável, e não mostra misericórdia. Nem eu, Kaelen respondeu. Simples e verdadeira. Tessa estudou o rosto da filha por um longo momento. Então assentiu, uma vez. Você é a filha de sua avó. Ela ficaria orgulhosa. O resto do dia passou em preparação. Kaelen verificou cada peça de equipamento pessoalmente. Cada espada afiada, cada armadura ajustada, cada soldado pronto. Eles partiriam antes do amanhecer, marchando por 2 dias até alcançar o Vale de Cenizas. E lá, enfrentariam Valdorat. Enquanto o sol começava a descer, pintando o céu de vermelho e dourado, Kaelen se encontrou sozinha na muralha norte do castelo. Dali, ela podia ver a extensão das terras de Talvara, florestas verdes, campos férteis, vilas pacíficas onde crianças brincavam sem medo. Mas além do horizonte, nas sombras do sul, estava Valdorat, o reino das trevas. O reino que havia tirado sua avó, que havia tirado a paz. O lobo dentro dela rosnou baixo, ansioso por justiça. Amanhã, Kaelen sussurrou para si mesma. Amanhã, fazemos eles pagarem. Enquanto isso, a 500 quilômetros ao sul, sob um céu sem estrelas, outro lobo fazia um juramento semelhante. Driven Shadowmane estava de pé na sala do trono de Valdorat, mãos apoiadas sobre a mesa de guerra que dominava o centro do recinto. Mapas estavam espalhados diante dele, marcados com símbolos de movimento de tropas, rotas de suprimento e territórios contestados. Ao seu redor, generais esperavam em silêncio. Ninguém falava quando o Rei Alpha estava pensando. Driven tinha 28 anos, mas parecia carregar o peso de séculos. Cabelos negros caíam até os ombros, parcialmente presos para trás.
olhos cinzentos, frios como aço, mas queimando com uma determinação que nunca descansava. Cicatrizes cruzavam seus braços nus, cada uma lembrança de batalhas, onde ele havia colocado seu próprio corpo entre seu povo e a destruição. Ele não havia nascido para ser rei. Mas a guerra não pergunta quem está pronto. Talvara está movendo tropas, General Corvan falou, apontando para o mapa. Inteligência confirmou um destacamento de elite, marchando em direção ao Vale de Cenizas. Se eles tomarem aquela posição, estaremos cercados pelo leste, Draven completou, voz baixa mas carregada de autoridade. E perderemos acesso às nossas últimas rotas de caça. Nosso povo passará fome antes do inverno. Silêncio pesado caiu sobre a sala, porque todos ali sabiam a verdade. Valdorat não estava lutando por glória. Estava lutando por sobrevivência, por recursos, por terra. Por um futuro onde seus filhos não morressem de fome como seus antepassados haviam morrido. Quantos soldados podemos enviar? Draven perguntou. 100, no máximo, Corvan respondeu. Qualquer coisa além disso enfraqueceria nossas defesas na fronteira oeste. Draven esfregou o rosto, cansaço puxando seus ombros para baixo. Então levaremos 100, e eu irei com eles. Majestade, Corvan começou alarmado. Você não pode... Eu posso. E irei. Draven ergueu os olhos, e a sala inteira recuou inconscientemente diante da intensidade de seu olhar. Nosso povo precisa ver que seu rei luta ao lado deles, não atrás de muralhas de pedra. Se eu ordeno que eles morram por Valdorat, então eu morro com eles se necessário. Ninguém discutiu. Porque discutir com Draven Shadowmane era como discutir com uma tempestade, inútil e potencialmente fatal. Partimos em 2 horas, Draven ordenou. Preparem as tropas e enviem mensagem aos curandeiros. Haverá feridos quando voltarmos. Se voltarmos. Os generais se retiraram, deixando Draven sozinho com seus mapas e seus demônios. Ele olhou para o sul, onde sabia que Talvara aguardava. O Reino Dourado. O Reino da Luz. O reino que havia banido seu povo há 50 anos, condenando milhares à morte por fome e desespero. O reino que se pintava como herói, enquanto tratava Valdorat como monstros. A memória chegou, nítida como uma lâmina. Draven tinha 12 anos. Pequeno para sua idade. Fraco de fome porque as caças haviam falhado pelo 3º mês consecutivo. Ele estava sentado ao lado da cama onde seu irmão gêmeo, Kael, jazia febril e tremendo. Dray, Kael havia sussurrado. Voz fraca demais para um garoto tão jovem. Você acha que vai doer? O quê? Draven havia perguntado, embora já soubesse a resposta. Morrer. Draven havia segurado a mão do irmão, sentindo como ela estava fria. Gelada. Não. Não vai doer. Eu prometo. Mas havia doído. Draven havia visto a dor nos olhos de Kael enquanto a vida se apagava. Havia segurado aquele corpo pequeno demais, leve demais, enquanto chorava até não ter mais lágrimas. E no funeral, enquanto queimavam o corpo de Kael junto com outros 20 jovens que haviam morrido naquele inverno, o pai de Draven havia colocado uma mão em seu ombro. Talvara fez isso, seu pai havia dito. Voz dura como pedra. Eles nos baniram para estas terras estéreis. Eles nos condenaram. E um dia, filho, você fará eles pagarem. Draven piscou, afastando a memória. Ele não era mais aquele menino fraco e faminto. Era o Rei Alfa, o protetor de Valdorat. E ele faria qualquer coisa para garantir que nenhuma outra criança de seu reino morresse como Kael havia morrido. Mesmo que isso significasse guerra eterna. Mesmo que isso significasse matar. Amanhã, Draven sussurrou para a sala vazia. O Vale de Cenizas será nosso. E Talvara aprenderá que Valdorat não se curva. Não agora. Não nunca. A madrugada chegou fria e silenciosa. Em Talvara, Kailen montou seu cavalo enquanto 50 guerreiros se alinhavam atrás dela. A armadura brilhava sob a luz fraca da aurora. Espadas estavam afiadas. Determinação queimava em cada olhar.
Tessa estava na entrada do portão, observando. Traga-os de volta. Ela disse simplesmente. Kaelen assentiu. Todos eles. E em Valdorath, sob um céu ainda escuro, Draven liderava 100 lobos pela floresta em silêncio absoluto, sem bandeiras, sem gritos de guerra, apenas sombras em movimento, deslizando pela terra como fantasmas. O Vale de Cenizas ficava a 2 dias de distância para ambos os exércitos, e nenhum deles sabia que o destino já havia traçado uma linha entre seus corações, uma linha que só o sangue poderia revelar. 2 dias de marcha sob céus diferentes, mas com o mesmo destino. Kaelen e suas tropas atravessaram as florestas do norte, onde a luz filtrava através das copas das árvores como dedos dourados acariciando a terra. Cada passo era medido, cada som analisado. Ela cavalgava na frente, olhos sempre em movimento. O lobo dentro dela alerta a cada cheiro estranho no vento. Comandante, o tenente Oren aproximou seu cavalo do dela. Estaremos no vale até o pôr do sol. Deveríamos montar acampamento antes ou seguir direto? Kaelen olhou para o céu, calculando o tempo. Se montarmos acampamento, damos tempo para Valdorath chegar primeiro e se posicionar. Seguimos direto. Quero estar no vale antes que escureça completamente. Oren assentiu, embora seu rosto mostrasse preocupação. Isso significa que lutaremos cansados, se houver confronto. Então lutaremos cansados. Kaelen respondeu com simplicidade. Preferível a lutar em desvantagem de terreno. Ela não adicionou o que realmente pensava, que o cansaço era um luxo. Que soldados de Talvara eram treinados para lutar mesmo quando seus corpos gritavam por descanso. Porque Valdorath não mostrava misericórdia aos fracos. E Talvara não criava fracos. Enquanto o sol começava sua descida, o terreno mudou. As árvores ficaram mais esparsas, a terra mais cinzenta. E então, como uma ferida aberta na paisagem, o Vale de Cenizas se revelou. Era exatamente como o nome prometia. Um vale largo, coberto por uma camada fina de cinzas de incêndios antigos. No centro, as ruínas de uma antiga vila, destruída décadas atrás durante um dos primeiros confrontos da guerra. Pedras enegrecidas, muros desmoronados, silêncio pesado como chumbo. Kaelen ergueu a mão, parando a coluna. Seus olhos varreram o vale, procurando movimento, procurando armadilhas, procurando... Lá, Oren sussurrou, apontando para o lado oposto do vale. E foi quando Kaelen viu. Sombras emergindo da linha das árvores ao sul. Dezenas delas. Não. Centenas. Lobos de Valdorath. Armaduras negras absorvendo a luz do entardecer. Movendo-se com a precisão mortal de predadores nascidos. E na frente, montado em um cavalo preto como a noite, estava ele. Mesmo à distância, Kaelen o reconheceu. Draven Shadowmane, o lobo que não dorme, rei Alfa de Valdorath, o homem responsável por manter viva a guerra que havia matado sua avó. Algo apertou em seu peito. Não era medo. Era ódio. Puro e cristalino. Formação defensiva. Kaelen ordenou, voz cortando o ar como uma lâmina. Arqueiros nas ruínas. Infantaria comigo. Mudadores, prontos para transformar ao meu sinal. Os soldados de Talvara se moveram como uma máquina bem azeitada. 50 guerreiros contra 100. As probabilidades não eram favoráveis, mas Kaelen não havia vindo para recuar. Do outro lado do vale, Driven observava os lobos dourados de Talvara se posicionarem. Ele reconheceu a formação imediatamente. Defensiva, mas preparada para contra-ataque. Inteligente. Seus olhos encontraram a figura na frente das linhas inimigas. Menor que os outros. Armadura ajustada de forma diferente. E a forma como os soldados se moviam ao redor dessa figura, olhando para ela em busca de ordens. Um comandante. General Corvan aproximou seu cavalo. Eles são menos numerosos. Podemos cercá-los se atacarmos pelos flancos. Não, Draven disse, voz baixa mas firme. Eles escolheram as ruínas como posição. Tem altura e cobertura. Um cerco seria um massacre. Para nós.
Então, o que sugere, Majestade? Draven continuou estudando o campo. O vale estava em silêncio. Nenhum dos lados havia atacado ainda. Como dois predadores se medindo antes do salto fatal. Ataque frontal, Draven finalmente disse. Rápido e brutal. Quebramos a linha deles antes que possam se reorganizar. Mudadores na frente, infantaria logo atrás. Eu vou com a primeira onda. Majestade, não é uma sugestão, general. Draven desmontou, começando a remover peças da armadura que pudessem atrapalhar a transformação. Quando eu der o sinal, atacamos. E não paramos até o vale ser nosso. Corvan hesitou, então assentiu, sabendo que argumentar seria inútil. Draven olhou para seus soldados. 100 lobos. 100 vidas que dependiam de suas decisões. Ele podia ver o medo nos olhos de alguns, a determinação em outros, e em todos, a confiança de que seu rei Alfa não os abandonaria. Por Valdorat, Draven gritou, e sua voz ecoou pelo vale como um trovão. Por nossos filhos. Por nosso futuro. Hoje mostramos a Talvara que não somos as sombras que eles acham que somos. Somos a tempestade! O grito de guerra que seguiu fez o próprio ar vibrar. E então, Draven transformou. A transformação de um lobo adulto era sempre um espetáculo de poder bruto. Ossos estalando e reformando. Músculos expandindo. Pele dando lugar a pelo. E quando Draven Shadowmane estava em sua forma de lobo, ele era pesadelo feito carne. Quase 3 metros de altura. Pelo negro como carvão. Olhos cinzentos brilhando com inteligência feroz. Presas do tamanho de adagas. Ele não era o maior lobo de Valdorat, mas era o mais letal. Atrás dele, outros 10 lobos transformaram, rugindo sua fúria para o céu que escurecia. Do outro lado do vale, Kellen observou a transformação e sentiu o lobo dentro dela raspar contra suas costelas, exigindo liberdade. Ainda não, ela sussurrou para si mesma. Conserve energia. Espere o momento certo. Arqueiros, ela gritou. Primeira salva, agora! 20 flechas cortaram o ar, assobiando em direção à linha de Valdorat. Alguns lobos transformados eram rápidos o suficiente para desviar. Outros não tiveram tanta sorte. Gritos de dor ecoaram enquanto flechas encontravam carne. Mas não foi suficiente para parar o ataque. Draven disparou como uma sombra negra cruzando o vale, seus lobos o seguindo em uma formação perfeita. A distância entre os 2 exércitos desapareceu em segundos. E então, com um impacto que fez a terra tremer, as 2 forças colidiram. Batalhas de lobisomens eram caos organizado. Metal contra metal. Garras contra carne. Rugidos misturados com gritos. Sangue começando a manchar as cinzas do vale. Kailen lutou como havia sido treinada. Espada em uma mão, adaga na outra. Bloqueando golpes. Desviando de ataques. Cortando com precisão cirúrgica. Ela não era a mais forte no campo, mas era rápida, letal e absolutamente focada. Um lobo de Valdorat veio por sua esquerda, já transformado, mandíbulas abertas visando sua garganta. Kaylen rolou para o lado, a adaga cortando o tendão da pata traseira do lobo enquanto ele passava. O lobo caiu com um ganido, e outro soldado de Talvara terminou o trabalho. Atrás de você, Oren gritou. Kaylen girou, espada erguendo-se para bloquear o machado que vinha em sua direção. O impacto reverberou por seus braços, mas ela segurou firme, empurrando o atacante para trás e contra-atacando com um corte horizontal que encontrou o pescoço do inimigo. Ela não tinha tempo para pensar. Apenas reagir. Sobreviver. Proteger. Mas mesmo lutando, uma parte de sua mente procurava. Procurava o lobo negro. Procurava Draven. Draven combatia em forma de lobo, e era devastador. Suas mandíbulas fecharam ao redor do braço de um soldado de Talvara, ossos quebrando sob a pressão. Suas garras rasgaram armaduras como se fossem papel. Ele se movia através do campo de batalha como uma tempestade viva, e onde passava, lobos de Talvara caíam. Mas ele também estava procurando. Seus olhos cinzentos varrendo o caos,
buscando o comandante. A figura dourada que liderava as tropas inimigas com uma coragem que beirava a insanidade. E então, através da fumaça e do sangue, ele a viu. Ela lutava contra 2 de seus soldados simultaneamente, movendo-se com uma graça que parecia impossível sob aquela armadura pesada. Espada dançando, adaga cortando. Ela era boa, perigosamente boa. E por um momento, Draven hesitou, porque havia algo nela, algo na forma como ela lutava. Não com raiva cega, mas com propósito, com honra. Mas honra não vencia guerras. Draven disparou através do campo de batalha, lobos de ambos os lados se afastando de seu caminho. Seu alvo era claro. Se ele derrubasse o comandante, a moral de Talvara quebraria, e a batalha terminaria. Kaelen sentiu o perigo antes de vê-lo, um instinto primordial gritando em sua mente. Ela girou, e seu coração quase parou. O lobo negro, enorme, impossível, vindo diretamente para ela. Draven Shadowmane. Não havia tempo para medo. Apenas ação. Kaelen plantou os pés, espada erguida, corpo entrando na postura defensiva que havia praticado 1000 vezes. O lobo atingiu como um trovão. Kaelen rolou para o lado no último segundo, a espada cortando o flanco de Draven enquanto ele passava. Sangue borrifou, negro sob a luz fraca. Mas o ferimento era superficial, e agora o lobo estava furioso. Draven girou, mandíbulas estalando, e atacou novamente. Desta vez, Kellen não foi rápida o suficiente. As mandíbulas fecharam ao redor de seu braço esquerdo, e dor explodiu em sua mente como um relâmpago branco. Ela gritou, mas não soltou a espada. Com a adaga na mão direita, Kaelen apunhalou o focinho do lobo. 1 vez, 2 vezes. Draven rugiu, soltando-a e recuando. Kaelen cambaleou, braço esquerdo inútil e sangrando, mas ainda de pé, ainda lutando. Ao redor deles, a batalha continuava, mas naquele momento, o mundo havia encolhido até apenas os 2, predador e presa, inimigo e inimigo. Draven rosnou baixo, preparando-se para o ataque final. E Kaelen, mesmo sabendo que não poderia vencer, ergueu a espada mais uma vez. Se ia morrer, morreria lutando. Mas então, algo mudou. Draven hesitou. Apenas uma fração de segundo. E nessa fração, Kaelen atacou. A espada cortou através do ar, visando o pescoço do lobo. Draven desviou, mas não completamente. A lâmina cortou seu ombro, profundo dessa vez. O lobo rugiu de dor e fúria, e revidou com uma violência que tirou o ar dos pulmões de Kaelen. Uma pata atingiu seu lado, garras cortando através das placas de armadura mal ajustadas. Outra atingiu seu peito, enviando-a voando para trás. Kaelen bateu no chão com força suficiente para rachar pedras. Sua visão escureceu nas bordas. Dor. Havia apenas dor. No braço, no peito, nas costelas que provavelmente estavam quebradas. Ela tentou se levantar, mas seu corpo não obedeceu. Através da visão embaçada, ela viu o lobo negro se aproximar. Lento agora, deliberado. Era o fim. Kaelen fechou os olhos, esperando a morte, pensando em sua mãe, em sua avó, em Talvara. Eu tentei. Ela sussurrou para ninguém. Draven estava sobre ela agora. A guerreira de Talvara. Derrotada. Sangrando. Vulnerável. Era protocolo. Você não deixava inimigos feridos sofrerem. Você terminava rapidamente. Com misericórdia, se possível. Mas sempre terminava. Draven transformou de volta para sua forma humana. Respiração pesada, coberto de sangue, seu e de outros. Um de seus soldados aproximou-se, oferecendo uma capa. Draven a pegou, cobrindo-se parcialmente, mas seus olhos nunca saíram da figura caída. Majestade, o soldado disse. O que fazemos com o comandante? Eu termino, Draven respondeu. É meu direito, minha responsabilidade. Ele se ajoelhou ao lado do guerreiro caído, mãos alcançando o capacete. Ele precisava ver. Precisava saber quem havia lutado com tanta coragem, quem havia o ferido
Quem merecia uma morte honrada? Seus dedos encontraram as tiras de couro que prendiam o capacete. E lentamente, com uma reverência estranha, Draven o levantou. E o mundo parou. Não era um homem. Era uma mulher. Jovem. Cabelos loiros escuros de suor colados ao rosto manchado de sangue. Olhos azuis semicerrados, mas ainda consciente. Ainda viva. E o cheiro. Deus, o cheiro. Jasmim e orvalho da manhã. Luz do sol e algo selvagem. Um cheiro que cortou através de todo o sangue e fumaça e morte. Um cheiro que fez o lobo dentro dele rugir com reconhecimento. Não. Impossível. E então veio a dor. Não física. Algo mais profundo. Algo primitivo. O laço de mate explodindo em sua alma como um incêndio consumindo uma floresta seca. Calor. Frio. Necessidade. Possessividade. Proteção. Amor. Ódio. Tudo ao mesmo tempo. Tudo impossível. Draven caiu para trás como se tivesse sido atingido. O capacete escapando de suas mãos e batendo no chão com um som metálico que ecoou como uma sentença de morte. Não, ele sussurrou, voz quebrada. Não, não, não. Mas mesmo enquanto negava, o lobo dentro dele gritava a verdade. Mate. Nossa, mate. Proteja, proteja, proteja. E Kaelen, através da névoa de dor e confusão, abriu completamente os olhos. E viu o homem ajoelhado ao lado dela, o rei Alfa de Valdorat, seu inimigo. E sentiu o mesmo incêndio consumindo seu coração. Não, ela sussurrou, espelhando-o. Mas o destino não se importava com seus nãos. Porque quando suas mãos se tocaram, apenas por um segundo, quando os dedos ensanguentados de Draven escorregaram contra o pulso de Killen, o laço de mate selou com uma força que fez ambos arquejarem em agonia e êxtase. E ao redor deles, a batalha lentamente se silenciou, porque todos podiam sentir a mudança no ar, a impossibilidade que acabava de se tornar real. O rei Alfa de Valdorat havia encontrado sua mate, e ela era a inimiga que ele havia acabado de derrotar. O silêncio que caiu sobre o Vale de Cenizas era mais assustador do que qualquer grito de guerra. Soldados de ambos os lados haviam parado de lutar, armas ainda erguidas, mas ninguém se movendo. Porque todos sentiam a mudança no ar, a energia elétrica que vibrava entre o rei Alfa ajoelhado e a guerreira caída. O cheiro do laço de mate era inconfundível, primitivo, impossível de ignorar. Draven estava congelado, olhos fixos em Kaelen como se ela fosse uma miragem que desapareceria se ele piscasse. Seu peito subia e descia rapidamente, respiração descontrolada. O lobo dentro dele estava dilacerado entre dois instintos igualmente poderosos: matar a inimiga ou proteger a mate. E pela primeira vez em sua vida, Draven Shadowmane não sabia o que fazer. Majestade? A voz de General Corvan veio de algum lugar à sua esquerda, cautelosa, hesitante. O que são suas ordens? Draven não respondeu. Não conseguia. Suas mãos tremiam. Suas mãos nunca tremiam. Kaelen ofegou. Uma tentativa de respirar que soou mais como um soluço. Dor atravessava seu corpo em ondas, mas pior do que a dor física era a dor emocional. O laço de mate puxava seu coração em direção ao homem que havia acabado de tentar matá-la. O homem que representava tudo o que ela odiava. O homem que era seu inimigo. Mate, mate, nossa mate, proteja, ame, precisa. O lobo dentro dela uivava, arranhando sua consciência com desespero selvagem. Não, Kaelen sussurrou, voz rouca. Isso não pode. Você não pode. Mas Draven não estava ouvindo palavras. Estava perdido no cheiro dela, no som da respiração dela. Na forma como os olhos azuis o encaravam com uma mistura de dor, confusão e algo perigosamente próximo de reconhecimento. Ele estendeu a mão sem pensar, dedos tremendo enquanto se aproximavam do rosto manchado de sangue dela. Precisava tocar. Precisava confirmar que era real. Não me toque.
Kaelin cuspiu as palavras com uma ferocidade que contradizia sua condição frágil. Ela tentou se afastar, mas seu corpo não cooperou. Dor aguda atravessou suas costelas, arrancando um grito que ela não conseguiu conter. O som fez algo quebrar dentro de Draven. O lobo rugiu com agonia, sentindo a dor da Mate como se fosse sua própria. Corvan, Draven finalmente falou, voz saindo mais rouca do que pretendia. Traga um curandeiro. Agora. Majestade. Corvan hesitou. Ela é... Eu sei o que ela é. O rugido de Draven ecoou pelo vale, fazendo todos recuarem. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ela é minha prisioneira. E será tratada como tal. Traga. Curandeiro. Corvan assentiu rapidamente, desaparecendo entre os soldados. Draven olhou de volta para Kaelin, e o que viu em seus olhos o destruiu. Ódio. Puro e ardente. Ela o odiava. Sua Mate o odiava. E ele não sabia se a culpava. Do lado oposto do campo de batalha, o tenente Orin observava com um horror crescente. Ele havia visto o Rei Alfa levantar o capacete de Kaelin. Havia visto a reação. E mesmo à distância, ele sabia. Comandante, ele sussurrou, embora Kaelin não pudesse ouvi-lo. O que fazemos? Os soldados de Talvara estavam em desordem. Seu comandante estava caído, ferido, nas mãos do inimigo. Mas atacar agora seria suicídio. Eles ainda estavam em desvantagem numérica. E havia algo acontecendo. Algo que ia além da batalha. Um dos soldados mais velhos, um guerreiro chamado Brennan, aproximou-se de Orin. Você sentiu? Orin assentiu, garganta apertada. Laço de Mate. Entre a comandante e o Rei Alfa de Valdorath, Brennan completou, voz carregada de implicações terríveis. Isso muda tudo. Ou não muda nada, Orin retrucou. Ela ainda é nossa comandante. Ele ainda é nosso inimigo. E nós não a deixamos para trás. Ele começou a avançar, mas Brennan segurou seu braço. Espere. Olhe. Orin parou, seguindo o olhar de Brennan. Draven estava dando ordens. Soldados de Valdorath movendo-se com propósito. E então, Orin viu um curandeiro aproximando-se de Kaelin. Eles vão tratá-la, Brennan disse suavemente. Por enquanto, ela está segura. Segura? Orin quase cuspiu a palavra. Ela está nas mãos de Valdorath. Não há nada seguro nisso. Mas mesmo enquanto falava, uma parte dele sabia a verdade. O laço de Mate era biologicamente imperativo. Draven Shadowmane não conseguiria matar Kaelin agora mesmo que quisesse. O lobo dentro dele nunca permitiria. O que não significava que ela estava livre de perigo. O curandeiro de Valdorath era um homem velho chamado Aldrich, cabelos brancos e mãos manchadas por décadas de medicina de guerra. Ele se ajoelhou ao lado de Kaelin com uma eficiência que falava de muita prática, dedos já explorando os ferimentos. Costelas quebradas, ele murmurou. Laceração profunda no braço. Contusão no peito. E... Ele parou, inalando profundamente. Ele também sentiu. O laço de Mate pendurado no ar como fumaça espessa. Aldrich olhou para Draven com algo próximo de compaixão. Majestade... Isso é... Eu sei, Draven cortou. Apenas a cure. Não é tão simples. Aldrich disse gentilmente. Ela perdeu muito sangue. Precisa de repouso. E precisa... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela precisa estar perto de você. O laço está tentando se completar. Se vocês forem separados agora, antes que ela se cure, a dor será... extrema. Para ambos. Draven fechou os olhos, mandíbula apertada. Então ela vem conosco. Para Valdorath? Corvan, que havia retornado, soou chocado. Majestade, trazer uma comandante de Talvara para nossa capital? Ela não vai à capital. Draven abriu os olhos, e a expressão era dura como ferro. Há uma fortaleza. 3 dias a leste, isolada, segura. Levaremos ela para lá enquanto ela se recupera. E depois? Corvan pressionou. Depois... Draven olhou para Kaelin,
que havia desmaiado sob as mãos do curandeiro. Depois, descobriremos. Kailen despertou com dor. Era seu primeiro pensamento. Dor nas costelas, dor no braço, dor no peito. Mas havia algo mais. Uma sensação de vazio, como se parte dela estivesse faltando. O laço de mate. Procurando, puxando. Ela abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz fraca. Não estava no Vale de Cenizas. Estava em uma tenda? Não. Uma sala. Pedra. Fria, mas limpa. Uma cama estreita sob ela. Bandagens ao redor de suas costelas e braço. E sentado em uma cadeira no canto, observando-a com olhos que não haviam dormido em dias, estava Draven Shadowmane. Kailen tentou se sentar, mas dor atravessou seu corpo como um relâmpago. Ela caiu de volta com um gemido que odiou fazer. Não se mova. A voz de Draven era rouca. Baixa. Você ainda está curando. Onde estou? Kellen perguntou, forçando as palavras através de uma garganta seca. Fortaleza de Iron Peak, 3 dias a leste do vale. Draven não se moveu da cadeira, mas seus dedos apertavam os braços dela com força suficiente para deixar marcas. Você é minha prisioneira. Prisioneira, Kellen repetiu, testando a palavra. Sua voz saiu amarga. É assim que você chama sua mate? Prisioneira? A palavra mate entre eles era como jogar fogo em óleo. Draven se levantou bruscamente, virando de costas para ela. Não diga essa palavra. Por quê? Kailen forçou o sarcasmo através da dor. Por que é verdade? Porque o destino decidiu brincar de cruel e nos amarrar um ao outro. Você acha que eu quero isso? Draven girou, e a angústia em seu rosto era tão crua que Kellen quase sentiu pena. Você acha que eu acordei hoje e pensei, que dia perfeito para descobrir que minha mate é uma guerreira de Talvara? E você acha que eu quero ser mate do homem que matou minha avó? As palavras de Kailen cortaram o ar como facas. Draven congelou. Sua avó? A rainha mãe de Talvara. Kailen cuspiu. Morta no massacre do Festival da Lua Cheia. Assassinada por seu pai. Por Valdorat. Silêncio pesado caiu entre eles. E então Draven falou, voz perigosamente baixa. E você acha que isso me torna o vilão? Que Talvara é inocente? Seu reino baniu meu povo para terras estéreis. Condenou milhares à morte por fome. Meu irmão... Sua voz quebrou. Meu irmão morreu com 12 anos porque Talvara decidiu que Valdorat não merecia viver. Kellen piscou, surpresa penetrando através da raiva. Seu irmão? Kael. Draven disse o nome como uma oração. Uma ferida. Ele tinha 12 anos. Eu segurei ele enquanto morria, enquanto seu corpo definhava porque não havia comida. Porque Talvara nos havia empurrado para um deserto onde nada crescia. Isso foi... Kailen começou, mas não sabia como terminar. Porque ela não sabia. Ninguém em Talvara falava sobre o banimento. Era história antiga, irrelevante. Ou assim ela sempre pensou. Você não sabia, Draven disse lendo seu rosto. É claro que não sabia. Porque Talvara pinta Valdorat como monstros, como assassinos selvagens, e nós fazemos o mesmo. Pintamos vocês como opressores cruéis. E talvez... Ele esfregou o rosto, exausto. Talvez ambos estejamos certos. E ambos estejamos errados. Kailen não tinha resposta para isso. Porque pela primeira vez, dúvida rastejava em sua mente. Pequena, mas presente. O que você vai fazer comigo? Ela finalmente perguntou. Draven olhou para ela, e a vulnerabilidade em seus olhos era quase insuportável. Eu não sei. A honestidade da resposta foi mais terrível do que qualquer ameaça. Os dias seguintes foram uma tortura especial. Kailen estava confinada àquela sala, curando lentamente sob os cuidados de Aldrich. Draven vinha todos os dias, mas nunca ficava por muito tempo. Como se a proximidade fosse tão dolorosa para ele quanto era para ela. Porque o laço de mate não se importava com suas histórias. Não se importava com a guerra. Ele apenas puxava. Constantemente. Exigindo proximidade.
exigindo conexão. E resistir era como tentar respirar debaixo d'água. Possível, mas agonizante. Durante uma das visitas, Kellen finalmente perguntou: "Por que você está fazendo isso? Mantendo-me viva, tratando meus ferimentos. Se eu sou sua inimiga, por que não apenas matá-la?" Draven completou, voz vazia. "Você acha que não tentei? Você acha que não passei as últimas 3 noites olhando para aquela porta, dizendo a mim mesmo que seria mais fácil se você simplesmente não existisse? E o lobo dentro de mim preferiria morrer." Draven disse, simples e terrível. "É o que o laço de mate faz. Transforma instinto de sobrevivência em instinto de proteção. Eu fisicamente não consigo machucá-la agora, mesmo querendo." Kaelen absorveu isso. E então, porque a curiosidade era mais forte que o orgulho: "Você quer me machucar?" Draven olhou para ela por um longo momento. "Eu deveria. Você é minha inimiga. Mas..." Ele fechou os olhos. "Não. Eu não quero." A admissão pendia entre eles como uma ponte frágil sobre um abismo. "Minha mãe", Kellen disse suavemente. "Comandante-geral Tessa. Ela vai vir me procurar." "Eu sei", Draven respondeu. "E quando ela vier, haverá guerra novamente. A menos que... A menos que o quê? A menos que descubramos uma forma de parar isso." Draven olhou para ela, e pela primeira vez, havia algo além de angústia em seus olhos. Havia esperança. Pequena, frágil, mas presente. "Você lutou ao lado de suas tropas. Você viu meus soldados. Viu que eles não são monstros sem rosto, que são apenas lobos tentando sobreviver." "E você viu o mesmo nos meus?" Kaelen disse, começando a entender. "Então talvez", Draven disse lentamente, como se testando a ideia. "Talvez o laço de mate não seja uma maldição. Talvez seja uma oportunidade." "Para fazer o quê?" "Para encontrar a verdade", Draven disse. "Porque há algo errado com essa guerra. Algo que não faz sentido. Por que nossos reinos odeiam tanto um ao outro? Por que a paz nunca foi sequer considerada?" Kaelen franziu a testa. "Você acha que há mais acontecendo? Algo além da história que conhecemos? Eu acho que 50 anos é tempo suficiente para alguém lucrar com nossa dor", Draven disse, voz ganhando convicção. "E eu acho que nem Talvara nem Valdorat são os verdadeiros vilões dessa história. Foi Aldrich quem, uma semana depois, trouxe a primeira pista." O velho curandeiro entrou na sala com um livro antigo, páginas amareladas e quebradiças. "Majestade, comandante, vocês precisam ver isso." Draven e Kellen, que haviam começado uma trégua incômoda, ambos se aproximaram. Aldrich abriu o livro em uma página marcada. "Eu estava pesquisando histórias antigas de cura, e encontrei isto, uma menção ao Sem Alcateia." "Sem Alcateia?" Kaelen repetiu. "Eu ouvi esse termo antes. São mercenários", Draven completou, olhos estreitando. "Lobos sem lealdade a nenhum reino, que vendem seus serviços ao maior lance." "Sim", Aldrich confirmou, "mas há mais. Olhem esta entrada. É de 50 anos atrás." Ele apontou para um parágrafo. Kaelen leu em voz alta. "Os Sem Alcateia foram contratados por um conselheiro de alto escalão em Talvara para resolver o problema de Valdorat, através de meios não convencionais. O pagamento foi significativo. O resultado foi o banimento." Draven olhou para Kaelen, e ela viu o mesmo choque refletido em seus olhos. E aqui, Aldrich virou páginas, 20 anos atrás. Os Sem Alcateia foram contratados por um general de Valdorat para enviar uma mensagem a Talvara durante seu momento de vulnerabilidade. O resultado foi o massacre do festival. Kaelen sussurrou, horror crescendo em seu peito. "A guerra inteira", Draven disse, voz tremendo de fúria contida. "Toda a dor, toda a morte, foi orquestrada por lobos que lucravam mantendo-nos em conflito." Kaelen completou. Eles olharam um para o outro, e pela primeira vez, não eram inimigos.
eram vítimas. Da mesma conspiração, do mesmo ódio artificial. Precisamos expor isso, Kailen disse. Precisamos de provas, Draven corrigiu. Esse livro não será suficiente. Precisamos de nomes, evidências, algo irrefutável. Então encontramos. Kailen disse com a mesma determinação que havia usado para ir à guerra. Juntos. A palavra pendia no ar. Juntos. E pela primeira vez desde que o laço de mate se formou, não parecia uma maldição. Parecia uma chance. A descoberta mudou tudo. Mas conhecer a verdade não era o mesmo que prová-la. Durante os dias seguintes, Draven e Kailen trabalharam juntos pela primeira vez. Não como Mate e Mate, ainda não, mas como aliados em uma missão que ia além de ambos. Aldrich trouxe todos os registros históricos que conseguiu encontrar na biblioteca da fortaleza. Documentos de comércio, registros de pagamentos, nomes de conselheiros que haviam misteriosamente enriquecido após grandes batalhas. E um padrão começou a emergir. Olhe isso! Kailen apontou para uma entrada em um livro de contabilidade. Conselheira Morrigan de Valdorath. Ela recebeu uma soma enorme 3 semanas após o massacre do festival. A transação foi registrada como pagamento por serviços de consultoria estratégica. Morrigan. Draven repetiu o nome. Voz dura. Ela ainda está no meu conselho. Uma das vozes mais fortes a favor da continuação da guerra. E aqui, Kailen virou outra página. Lord Severin de Talvara. Enorme pagamento 2 meses após o banimento. Mesma justificativa vaga. Eles estão trabalhando juntos, Draven disse, peças se encaixando em sua mente. Os sem alcateia. Eles infiltraram ambos os reinos, plantaram conselheiros que garantem que a guerra nunca termine. Porque enquanto estivermos lutando, eles lucram, Kailen completou, náusea crescendo em seu estômago. Com armas, suprimentos, reconstrução. Eles transformaram nossa dor em um negócio. Precisamos confrontá-los. Draven se levantou, começando a andar. Publicamente. Diante de ambos os reinos. Como? Kailen perguntou. Minha mãe provavelmente já está marchando para cá com metade do exército de Talvara. E seu conselho não vai deixar você simplesmente acusar Morrigan sem consequências. Draven parou, olhando para ela. Então fazemos os 2 reinos virem até nós. Ao mesmo tempo. Em terreno neutro. O Vale de Cenizas, Kailen disse, entendendo. Convocamos uma trégua. Dizemos que temos informações críticas sobre a guerra. Informações que ambos os lados precisam ouvir. Draven voltou para a mesa, olhos brilhando com determinação. E quando ambos os exércitos estiverem lá, expomos tudo. Eles vão nos matar, Kailen disse. Não como protesto, mas como fato. Quando a verdade sair, os conspiradores vão tentar nos silenciar. Draven olhou para ela, e algo passou entre eles. Uma compreensão. Uma aceitação. Então lutamos, ele disse simplesmente. Juntos, ela concordou. E pela primeira vez, quando suas mãos se tocaram para selar o acordo, o laço de mate não doeu. Apenas queimou. Com propósito. As mensagens foram enviadas. Para Talvara, o rei Alfa de Valdorath solicita trégua diplomática no Vale de Cenizas. Assunto: informações críticas sobre prisioneira de alto valor. Para o Conselho de Valdorath, o rei convoca reunião de emergência no Vale de Cenizas. Presença obrigatória de todos os conselheiros. Assunto: futuro da guerra. 7 dias depois, ambos os exércitos marcharam. E no centro do Vale de Cenizas, onde sangue havia sido derramado e destinos mudados, uma plataforma foi erguida. Neutral. Visível de todos os lados. Kailen estava ao lado de Draven, armadura polida, ferimentos curados o suficiente para ficar em pé sem vacilar. Ela podia ver sua mãe na formação de Talvara, rosto duro como pedra. Podia ver Morrigan entre os conselheiros de Valdorath, olhos estreitos e calculistas. Isto é loucura, Kailen sussurrou. Provavelmente, Draven concordou. Mas é a loucura certa. Ele deu um passo à frente,
voz projetando-se sobre o vale silencioso. Lobos de Talvara, lobos de Valdorat. Vocês foram convocados aqui não para lutar, mas para ouvir a verdade. Uma verdade que foi escondida de vocês por 50 anos. Onde está minha filha? A voz de Tessa cortou o ar como um chicote. Ela deu um passo à frente, mão na espada. O que você fez com Kailen Lightbringer? Sua filha está viva, Draven respondeu. E está aqui por escolha própria. Kailen deu um passo à frente, e o choque ondulou através das tropas de Talvara, porque ela não estava acorrentada, não estava ferida, estava livre, e estava ao lado do rei Alfa de Valdorat. Kailen, Tessa sussurrou, confusão misturada com alívio e fúria. O que está acontecendo? Mãe, Kailen disse, voz firme. Você me ensinou a lutar por justiça, a proteger Talvara, e é isso que estou fazendo. Mas a justiça não é o que pensávamos. Ela virou-se para enfrentar ambos os exércitos. Todos nós crescemos com histórias. Talvara nos contou sobre o massacre do festival. Valdorat nos contou sobre o grande banimento. E usamos essas histórias para justificar 50 anos de guerra, 50 anos de morte. Mas e se eu dissesse que ambas as atrocidades foram orquestradas? Por lobos que não pertencem a nenhum reino? Mentiras! Morrigan gritou, dando um passo à frente. Ela está sendo manipulada, enfeitiçada pelo laço de Mate. Majestade, todos podemos sentir. Ela é sua Mate. É claro que ela diria qualquer coisa. Então você sente o laço. Draven interrompeu, voz perigosamente calma. Isso é interessante, porque eu não disse nada sobre isso. Morrigan piscou, percebendo o erro. Draven continuou. E já que você trouxe isso à tona, sim, Comandante Kailen é minha Mate. Mas isso não torna suas palavras menos verdadeiras. Na verdade, torna tudo mais claro. Porque o destino não nos uniria se não houvesse uma razão. Uma chance de consertar o que foi quebrado. Ele acenou, e Aldrich subiu à plataforma, carregando os livros, os documentos, as provas. Isto, Draven ergueu um dos livros. São registros de pagamentos dos 100 Alcateia. Mercenários que foram contratados para cometer atrocidades em nome de ambos os reinos. E aqui, ele apontou para páginas específicas. Estão os nomes dos lobos que os contrataram. Lobos que ainda estão em posições de poder, garantindo que a guerra nunca termine. Ele olhou diretamente para Morrigan. Conselheira Morrigan. Você recebeu 50.000 moedas de ouro 3 semanas após o massacre do festival. Cuidado de explicar isso? O silêncio que caiu foi absoluto. E então, Morrigan riu. Um som sem humor. Vocês realmente acham que isso importa? Que esses livros velhos vão mudar alguma coisa? Sua voz ganhou força. A guerra é real. A dor é real. E vocês? Ela apontou para Draven e Kailen. São traidores de seus próprios povos. Não, outra voz disse, firme e inesperada. Tessa deu um passo à frente. Minha filha não é traidora. Ela é mais corajosa do que eu jamais fui. Ela olhou para Kailen, e seus olhos estavam brilhando. Porque ela viu o que eu me recusei a ver. Que estávamos sendo usados, manipulados. E ela escolheu a verdade em vez da lealdade cega. Tessa virou-se para Morrigan. E agora, conselheira, você vai responder por seus crimes. Você não tem autoridade sobre mim. Morrigan cuspiu. Eu sirvo a Valdorat. Então responda a mim, Draven disse, voz carregada de autoridade real. Como seu rei, eu a acuso de traição, de conspiração, de assassinato em massa. Morrigan olhou ao redor, percebendo que estava cercada. E então, sua expressão mudou, de desafiadora para perigosa. Vocês acham que sou a única? Que não há outros como eu? Ela recuou lentamente. Os 100 Alcateias são centenas, e enquanto houver lucro na guerra, haverá guerra. Ela transformou. Não em lobo, mas em algo mais. Uma mudança parcial. Garras, presas, força aumentada. E então, ela atacou. Não Draven, mas Kailen, porque Kailen era o elo fraco.
A humana ferida que mantinha o Rei Alpha amarrado. Tudo aconteceu em câmera lenta. Morrigan disparando pela plataforma, garras visando a garganta de Kaylen. E Kaylen, ainda não completamente curada, não sendo rápida o suficiente para desviar completamente. Mas Draven estava. Ele transformou no ar, interceptando Morrigan antes que ela pudesse alcançar Kaylen. Os dois lobos colidiram com força suficiente para rachar madeira, rolando da plataforma em um novelo de garras e presas. Mãe! Uma voz gritou do lado de Valdorat, e Kaylen viu outros lobos transformando. Não soldados. Conselheiros. Aliados de Morrigan revelando-se. Os 100 Alcateia. E de repente, a batalha recomeçou. Mas desta vez, era diferente, porque soldados de Talvara e Valdorat não estavam lutando uns contra os outros. Estavam lutando lado a lado, contra o inimigo real. Kaylen sacou sua espada, ignorando a dor em suas costelas ainda curando. Um lobo do 100 Alcateia veio em sua direção e ela bloqueou, cortou, desviou. Não era forte o suficiente sozinha. Mas então, Orin estava ao seu lado. E Brennan. E outros soldados de Talvara, protegendo seu comandante. Draven lutava contra Morrigan com fúria primitiva. Ela era velha, experiente. Mas ele era um rei alfa. E ele estava lutando não apenas por seu reino, mas por sua mate. Presas fecharam ao redor da garganta de Morrigan. Um movimento rápido, um estalido, e acabou. Draven soltou o corpo, transformando de volta para humano, respiração pesada, coberto de sangue. Ao redor do vale, a luta estava terminando. Os 100 Alcateia, em menor número e expostos, estavam sendo capturados ou mortos. E quando o último caiu, silêncio desceu mais uma vez. Draven caminhou até Kaylen, e ela foi até ele. Eles se encontraram no centro do campo de batalha, entre corpos de inimigos reais e aliados inesperados. Você está ferida? Ele perguntou, mãos já verificando, o lobo dentro dele exigindo saber que ela estava segura. Estou viva, Kaylen respondeu. Graças a você. Graças a nós. Draven corrigiu. E então, porque não havia mais razões para resistir, porque a verdade estava exposta e a guerra verdadeira havia terminado, Draven puxou Kaylen para si e a beijou. Foi como completar um circuito. Energia explodindo entre eles. O laço de mate finalmente selando completamente. E ao redor deles, lobos de ambos os reinos observaram. Alguns com choque. Outros com compreensão lenta. E alguns, como Tessa, com aceitação relutante mas real. Quando eles se separaram, Draven virou-se para os exércitos. A guerra acabou. Sua voz ecoou pelo vale. Não porque um lado venceu, mas porque ambos perceberam que estávamos lutando contra inimigos errados. Os 100 Alcateia serão caçados, julgados. E justiça será feita. Ele olhou para Tessa. Comandante-geral, Talvara perdeu muito por causa dessa guerra, assim como Valdorat. Não posso desfazer a dor, mas posso oferecer paz, verdadeira, duradoura. Tessa o estudou por um longo momento, então olhou para sua filha e viu não uma traidora, mas uma líder, alguém que havia tido a coragem de fazer o que ela não conseguiu. Paz, Tessa disse lentamente, requer mais do que palavras. Requer ação, Draven concordou. Requer reconstrução. Compartilhamento de recursos. Alianças. E, ele olhou para Kaylen, começa com confiança. Minha filha confia em você, Tessa disse. Isso terá que ser suficiente. Por enquanto. Não era um abraço caloroso. Mas era um começo. 3 meses depois, o Vale de Cenizas tinha um nome novo. Vale da União. E onde antes havia apenas ruínas, agora havia construções novas. Um salão. Neutral. Onde representantes de ambos os reinos se encontravam semanalmente. Kaylen estava de pé na varanda daquele salão, observando lobos de Talvara e Valdorat trabalhando juntos na construção de mais estruturas. Ainda havia tensão. Ainda havia desconfiança. Cicatrizes de 50 anos não curavam da noite para o dia.
Mas havia progresso. E havia esperança. Braços fortes envolveram sua cintura por trás, e Kailen sorriu, reconhecendo o toque imediatamente. Pensando em fugir? Draven murmurou contra seu pescoço. Sempre, Kailen respondeu, mas sem força real. Porque era verdade que parte dela sempre seria rebelde, sempre questionaria, sempre lutaria. Mas agora, lutava por algo que valia a pena. Sua mãe mandou uma mensagem, Draven disse. Quer que você visite Talvara na próxima semana. Algo sobre conhecer suas raízes, antes da cerimônia. A cerimônia. O reconhecimento oficial do laço de mate. Não um casamento, porque lobos não casavam. Mas uma aceitação pública. Uma celebração. Ambos os reinos haviam sido convidados. Você vai comigo? Kailen perguntou. Aonde você for, eu vou, Draven respondeu. Simples e verdadeiro. Kailen virou-se nos braços dele, olhando aqueles olhos cinzentos que uma vez ela havia visto apenas como inimigos. Você sabe que isso não vai ser fácil, certo? Que sempre haverá lobos em ambos os lados que vão nos odiar por isso. Eu sei, Draven disse. Mas fácil nunca foi o objetivo. Certo é. Ele tocou a testa dela com a dele, e o laço de mate cantou entre eles. Não mais doloroso. Não mais uma prisão. Mas uma força. Uma âncora. Nós começamos algo impossível, Kailen sussurrou. 2 inimigos tornando-se mates. 2 reinos aprendendo a coexistir. Então vamos terminar o impossível, Draven disse. Juntos. E quando eles se beijaram, banhados pela luz do sol que se punha sobre o Vale da União, não era um final. Era um começo. A guerra havia acabado. A verdade havia sido exposta. E o futuro, finalmente, era deles para construir. Em algum lugar nas sombras distantes, outros sem alcateia observavam. Derrotados, mas não destruídos. Porque ódio é difícil de matar completamente. Mas amor, verdadeiro amor, era mais forte. E enquanto Kailen e Draven permanecessem juntos, enquanto Talvara e Valdorath escolhessem paz em vez de guerra, havia esperança. E esperança, mesmo pequena, era o suficiente para mudar o mundo. Às vezes, a paz exige mais coragem do que a guerra. Kailen e Draven não traíram seus reinos ao escolherem a verdade. Eles os salvaram, porque o maior inimigo nunca foi o lobo do outro lado do campo de batalha, mas sim aqueles que lucravam com o sangue derramado. O destino os uniu no momento mais impossível. Mas foram as escolhas deles, a coragem de questionar tudo que conheciam, que transformaram maldição em bênção. Se esta história tocou você, deixe seu like e me conte nos comentários. Você teria coragem de questionar uma guerra que sempre pareceu justa? A verdade nem sempre é confortável, mas é sempre libertadora. Nos vemos na próxima história.